Bom dia! Vamos falar sobre os fenômenos da natureza? O arco-íris. O arco-íris é formado graças à refração e à reflexão da luz solar nas gotas de chuva. Por vezes, também é possível verificar este fenômeno na água pulverizada em cascatas e cachoeiras. Quando ocorre uma reflexão múltipla da luz solar, é possível verificar mais de um arco-íris em simultâneo, sendo um arco-íris primário e o outro secundário. O primário apresenta as cores de vermelho no exterior e violeta no interior. O arco-íris secundário apresenta a ordem inversa. Existem também algumas lendas em relação ao arco-íris. A mais popular delas indica que no final de um arco-íris é possível encontrar um pote de ouro. Uma pena não ser verdade. Aurora boreal. A aurora boreal são fenômenos que ocorrem nas regiões polares do planeta Terra, além de outros como Júpiter, Saturno e Marte. A aurora boreal pode ser vista durante a noite ou no final da tarde, quando são vistas luzes coloridas e brilhantes avermelhadas e esverdeadas. A aurora boreal toma forma de arcos junto ao horizonte em forma de cortina, semelhantes a nuvens com raios que se separam formando leque. Também a formação de uma coroa boreal brilhante, formada no zênite magnético, onde parecem unir todos os raios. A intensidade luminosa das auroras é muito variável, irregular e pulsante. A cor é muitas vezes esverdeada porque corresponde ao espectro de oxigênio. Ciclones. Os ciclones são fenômenos naturais que provocam ventos com velocidade superior a 200 km por hora, além de fortes chuvas, causando grandes transtornos por onde passa. São redemoinhos atmosféricos que giram em torno de um centro de baixa pressão, atingindo as regiões equatoriais e principalmente as tropicais. A formação dos ciclones ocorre sobre as águas quentes dos oceanos. O aquecimento de uma determinada superfície origina um centro de baixa pressão atmosférica. Dependendo da sua localização e de sua intensidade, o ciclone pode receber outros nomes, como furacão, tufão, tempestade tropical, tempestade ciclônica ou depressão tropical. Quando esse fenômeno ocorre no Oceano Atlântico, por exemplo, ele é chamado de furacão. Já no Pacífico, o ciclone recebe o nome de tufão. Chuva de granizo. As gotas de água que se evaporam dos rios, mares e da superfície terrestre, quando chegam às nuvens encontram temperaturas abaixo de 80 graus Celsius negativos e viram gelo. Congelado, o vapor da água fica com mais peso do que a nuvem pode aguentar e cai, de forma que a pedra de gelo que chamamos de granizo. Atenção, não confunda granizo com granito. Os raios. Os raios são descargas elétricas muito fortes, capazes de matar, ferir, incendiar, quebrar estruturas, derrubar árvores e abrir buracos ou valas no chão. Eles ocorrem em nuvens do tipo cumulonimbus e em nuvens de grande erupção vulcânicas, e podem atingir o solo, causando prejuízos e ferindo ou matando animais e pessoas. O raio é consequência da existência de cargas elétricas opostas entre dois centros de cargas, causando uma atração muito forte, rompendo a capacidade de isolamento do ar. Com isso, há um rápido movimento de elétrons do ar de um lugar para o outro. Os elétrons movem-se tão rapidamente que fazem o ar ao seu redor se iluminar, que chamamos de relâmpago, e aquecer, resultando em uma onda de choque sonora chamada de trovão. Desde a antiguidade, os raios encantam e assombram a humanidade com seu aspecto ameaçador e ao mesmo tempo intrigante, que acabou sendo incorporado por mitos e lendas como elemento de demonstração da existência de deuses poderosos, como o grego Zeus, por exemplo. Raios de Catatumbo. É um fenômeno atmosférico que ocorre na Venezuela, somente sobre a foz do rio Catatumbo, onde ele deságua no lago Maracaibo. Os poderosos e frequentes relâmpagos sobre esta área relativamente pequena são considerados o maior gerador de ozônio troposférico do mundo.
Entre abril e novembro, relâmpagos aparecem e desaparecem de forma constante no céu, com um fenômeno que virou rotineiro para moradores e é visto como milagre por visitantes. Por ano, ocorrem em média 297 tempestades elétricas que proporcionam esse espetáculo de luzes naturais. Tornado. Um tornado é um fenômeno meteorológico que se manifesta como uma coluna de ar que gira de forma violenta e potencialmente perigosa, estando em contato com a superfície da Terra e com uma nuvem cumulonimbus, ou excepcionalmente com a base de uma nuvem cumulus. O tornado é um dos fenômenos mais destrutivos de todas as perturbações atmosféricas, apesar de a área ser mais limitada que a dos furacões, com diâmetro geralmente menor que 2 km. A maioria dos tornados possui uma forma de um estreito funil, com algumas poucas centenas de metros de comprimento e uma pequena nuvem de pó e detritos em sua base, próxima ao solo. Furacões. Um furacão é um sistema circular de movimentação de ar em uma velocidade superior a 105 km por hora e com diâmetro de centenas de quilômetros, resultante da formação de baixa pressão sobre regiões oceânicas. Os furacões formam-se sobre as regiões oceânicas. Eles surgem quando as águas dos oceanos tornam-se mais quentes, com temperaturas iguais ou superiores a 27 graus, e há um elevado índice de evaporação, com a produção de uma grande quantidade de umidade, que será depois convertida nas massas de ar que formam os furacões. Sempre que uma região é atingida por um fenômeno como esse, os efeitos são rapidamente sentidos, com a devastação de casas, áreas naturais e, em alguns casos, o registro de várias mortes. Os vulcões. O vulcão corresponde a uma estrutura geológica que surge a partir da emissão de magma, gases e partículas quentes do interior da Terra para a superfície terrestre. Os vulcões têm um formato cônico. Quando estão em atividade, liberam um grande volume de cinzas, gases, aerossóis na atmosfera. Por isso, podem provocar um processo de resfriamento temporário. Todo o conjunto de gases liberados enquadra-se como um tipo de poluição natural. Quando ocorre uma erupção, acontece o desenvolvimento de explosões nas quais são expelidos lava e outros gases que formam nuvens turvas. Terremotos. Terremoto ou sismo é um fenômeno que acontece devido à movimentação que ocorre no núcleo do planeta Terra. As ondas de força provocada por tal movimentação são transmitidas às outras camadas componentes da massa do planeta até atingir a superfície na forma de tremores. Como o núcleo terrestre imerso em altas temperaturas está sempre em movimentação, os terremotos também ocorrem com igual frequência. Os tremores iniciam-se no núcleo do planeta até chegarem às chamadas placas tectônicas. Tais placas constituem a litosfera terrestre, ou seja, a casca do nosso planeta. Certas regiões da Terra possuem maior propensão de sofrer terremotos de grande intensidade. Isto explica-se por tais regiões estarem em cima de algumas placas tectônicas que estão, assim como o núcleo terrestre, em constante movimento, e com isso se chocam. Tsunami. Tsunami, ou maremoto, é uma série de ondas gigantes que se formam principalmente através dos abalos sísmicos. Os tsunamis têm um enorme poder destrutivo, pois ganham muita força quando chegam nas regiões costeiras, formando ondas com mais de 30 metros de altura. Os tsunamis se formam quando ocorrem abalos no fundo do mar ou perto do oceano e acabam gerando uma grande perturbação na água. As ondas do tsunami viajam ao longo do oceano e em alto mar são praticamente imperceptíveis. Porém, quando elas se aproximam da Terra, provocam atrito com o fundo, fazendo com que o tamanho da onda aumente muito e destrua tudo o que está ao seu redor. O tsunami também pode ser causado por atividades vulcânicas em terra, porém, geralmente possuem menos poder que os do mar. As enchentes.
As enchentes constituem um grave problema no espaço das cidades, principalmente nos grandes centros urbanos. Geralmente, sua causa está relacionada com a acumulação de águas das chuvas sem a existência de meios necessários para seu escoamento. Muitos rios formam aquilo que chamamos de planícies de inundação. Esses cursos d'água dispõem uma área nos limites de suas margens para as quais transbordam durante alguns períodos de fortes chuvas. Graças à expansão urbana acelerada, algumas dessas áreas de inundação são erroneamente ocupadas, causando inundações que chegam a deixar bairros inteiros debaixo d'água.